Que a graça de Jesus Cristo esteja com você, que ela toque o seu coração, toque a sua vida nesse dia, que bom estarmos juntos para meditarmos mais uma vez na palavra de Deus. Nos nossos últimos encontros aqui, querido amigo, temos refletido um pouco sobre a palavra do Senhor em cima do Evangelho de João, percebendo um pouco da relação da pessoa de Cristo com a nossa vida. Nós vimos aqui que Jesus, ele é o verbo de Deus, ele é o Logos. Isso significa que ele é aquele que cria, dá sentido, dá propósito, ele sustenta todas as coisas. Mas nós vimos também que essa palavra Logos faz relação direta à compreensão da vida por parte das seitas de mistério daquela época, o gnosticismo. Nós vimos então que João usa exatamente essa expressão para dizer que através da pessoa de Cristo nós podemos compreender o Pai, podemos compreender a nós mesmos, o mundo à nossa volta e a nossa relação com as pessoas. Nós vimos aqui que Cristo é aquele que realmente pode purificar os nossos pecados. Ele é a verdadeira luz que ilumina todas as trevas. Ele é aquele que se aproxima de nós, muitas vezes de uma forma que nós não esperamos, né? Ele está conosco, é o Deus que se revela, muitas vezes se ocultando. Era Deus em carne, né? As pessoas olhavam para Jesus e não conseguiam ver aquele aspecto glorioso, mas era Deus presente, Ele tabernaculou entre nós. É o meio pelo qual nós temos acesso ao Pai, é a razão de nós sermos agora chamados filhos de Deus. Ele é aquele que está transformando todas as coisas, reformulando, significando todas as coisas. Vimos isso ali quando meditamos o texto de João capítulo 2, em As Bodas de Caná da Galileia. E se você fala assim, puxa vida, são assuntos tão interessantes, eu perdi alguns, entra no nosso site, redesuper.com.br, e ali você vai encontrar todas as nossas reflexões, né, nesse tempo aqui de meditação. E eu quero então continuar refletindo com você aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, agora a partir do versículo de número 6, Jesus diz: o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito, e não se surpreenda pelo fato de eu dizer, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, e assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito Santo. Perceba que palavra maravilhosa de Jesus. Ele diz que o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Né? Para a gente não incorrer o risco do Nicodemos de interpretar o que nasce da carne aqui como o nascimento natural, né? Nós precisamos lembrar daquilo que Jesus vem falando. E Jesus vem falando sobre, né, a aplicação daquela nova aliança descrita para nós ali em Ezequiel 36, a partir do verso 24. E ele vai dizer que aquilo que o homem é capaz de fazer, o homem é capaz de sustentar. Mas aquilo que o Espírito de Deus realiza em nós, é Ele mesmo quem sustenta. E é dessa realidade que nós precisamos, não da realidade do esforço humano, nós precisamos da realidade da graça de Deus sendo gerada em nós pela ação do Espírito. Só que Jesus completa a sentença dizendo o seguinte: olha, o Espírito é como o vento, e o vento sopra onde ele quer. Você ouve a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai, e assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Eu fico imaginando a cara de Nicodemos olhando para Jesus, enquanto Jesus ensinava para ele: olha, Nicodemos, toda essa ação que você está sustentando na força do seu braço, ela é inválida, né? Porque se você quer de fato enxergar o reino de Deus, você precisa experimentar de uma ação do Espírito. Só que o Espírito é como o vento. E o que Jesus está querendo dizer quando ele compara o Espírito como o vento? Ele diz: o vento sopra onde quer. Em primeiro lugar, o Espírito tem vontade própria, gente. O Espírito sopra aonde Ele quer. Ele sopra onde Ele quer. Você ouve a sua voz, mas você não sabe dizer de onde Ele vem nem para onde Ele vai. O Espírito sopra onde Ele quer, tem vontade própria. Nós não podemos dizer para o Espírito sopra aqui. Né? Nós não podemos. Ninguém pode impor a sua vontade sobre o Espírito Santo. Eu me lembro de um dos sermões brilhantes de Caio Fábio falando sobre isso na Donep. Em um dos encontros da Donep, Caio Fábio, no seu tempo, né, nos tempos gloriosos, se assim podemos dizer, né, talvez eu esteja aqui fazendo uma referência errada, mas Caio Fábio dizia o seguinte: ninguém pode dizer para o Espírito sopra aqui. Ninguém pode impor a sua vontade sobre o Espírito, porque o Espírito é uma pessoa, o Espírito tem vontade própria, ele sopra onde ele quer, sopra onde quer.
Mas também ninguém pode impedir a ação do Espírito. Ninguém pode bloquear o Espírito, interromper o Espírito, parar o Espírito. Ninguém pode impedir o Espírito Santo de soprar. Quando o Espírito Santo quer soprar, querido, ele sopra. Ele sopra. E nós, então, de certa forma, nos tornamos vítimas, né, desse impetuoso sopro do Espírito Santo. E que maravilha para nós sermos vítimas desse sopro extraordinário do Espírito, não é mesmo? É melhor sermos vítimas do sopro do Espírito do que estarmos subjugados, né, à escravidão do pecado, à servidão de Satanás. Mas o Espírito sopra, ele sopra onde ele quer. Mas João vai completar as palavras de Jesus dizendo que nós não sabemos nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. O Espírito não apenas tem vontade própria, mas João vai dizer para nós, as palavras de Jesus aqui, escritas por João, vão dizer para nós que a vontade do Espírito não apenas ela é autônoma, não apenas é independente, não apenas que o Espírito tem vontade própria, mas que a sua vontade é misteriosa. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde ele vai. O Espírito é como o vento. Nós apenas percebemos o seu sopro. Nós apenas percebemos a sua ação. Mas a sua vontade, ela é misteriosa. E o texto diz que aqueles que estão experimentando da vontade do Espírito, eles exatamente são nascidos dessa vontade misteriosa do Espírito de Deus, que não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito Santo. Nascem da vontade do Espírito, nascem da vontade misteriosa do Espírito Santo de Deus. Então, a minha oração é para que nesse dia você experimente, para que a gente experimente, né, dessa vontade misteriosa do Espírito, para que a gente experimente desse sopro misterioso do Espírito, né, para que a nossa vida não esteja alicerçada na competência humana, no esforço humano, na autonomia da razão para a nossa relação com Deus. Não, que a nossa vida esteja alicerçada no poder gracioso do Espírito Santo. Que a nossa vida esteja alicerçada nessa vontade soberana, essa vontade misteriosa do Espírito que age como quer em cada um de nós, na minha vida e na sua vida. Deixa que eu vou ser o nosso telefone, o telefone da Paz, 3429-9550, ligue para nós. Temos pessoas ali prontas para servir você, para atender você 24 horas por dia. E todo domingo, às 20 horas e 30 minutos, temos na Lagoinha sede o nosso culto, o Culto Cristo Vivo. Você é o meu convidado para participar conosco na Rua Manuel Macedo, número 360. E caso você não possa participar presencialmente, você pode então participar conosco através do nosso canal, nosso site, redesuper.com.br. Foi um prazer ter estado com você, que Deus te abençoe ricamente e, se Deus quiser, nos encontramos aqui mais uma vez no nosso encontro no programa Profetizando Vida. Deus te abençoe e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.